Você é cristão, mas a forma como você educa os seus filhos, ela é cristã? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre esse assunto? O mês de maio, ele é o mês da família e eu quero te convidar a, junto comigo, estudar todos os sábados, às 15 horas, esse livro chamado Pais Fracos, Deus Forte, Criando Filhos para a Glória de Deus. Se você tiver interesse, maiores informações você vai encontrar abaixo desse vídeo como vai se dar esse estudo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Não podemos deixar de atender ao necessitado. Paulo falou isso lá no livro de Atos para os pastores da igreja de Éfeso e também lembrou as palavras de Jesus: mais feliz é aquele que dá do que o que recebe. Nós, do projeto Quarentena Solidária, temos experimentado essa alegria em nossas vidas. Hoje, nosso projeto completa um mês. Foram 13 entregas de alimentos, 1.525 marmitas, que foram distribuídas nas imediações do nosso bairro. Até aqui nós podemos dizer, como o salmista: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Nós agradecemos muito a Deus pela graça que nos alcançou, pelo privilégio que nós temos de poder nos reinventar e servir como igreja neste momento de quarentena. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada pessoa que tem se disponibilizado a estar ali cooperando com esse projeto. 3 dias por semana, pessoas estão na cozinha, estão na embalagem das marmitas e estão também fazendo as entregas. Nós agradecemos muito a Deus pela vida delas. E também, meus irmãos, nós queremos agradecer por todas as pessoas que de uma forma ou de outra têm cooperado financeiramente com cestas básicas, outros alimentos avulsos e também roupas e bíblias. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Nossa oração é que Deus continue abençoando a vida de cada um. Meus irmãos, o inverno está chegando. A quarentena não acabou. Está chegando a época das chuvas e nós sabemos o quão difícil é a vida dessas pessoas na rua. Então, muitos deles já têm pedido que querem cobertores e querem roupas de frio. Então, nós vamos continuar com o nosso projeto. E para que isso aconteça, nós precisamos agora mais um pedido de doação de roupas de frio e cobertor, de preferência roupas masculinas, porque a maioria deles na rua são homens. Então precisamos de roupas de homens para o frio e também cobertores. E também, meus irmãos, que continuem as contribuições com cestas básicas que têm suprido a necessidade de muitas famílias carentes. Muitas pessoas ficaram sem seus empregos, também estão necessitando. Então, além do cobertor, das roupas de frio e dos alimentos, nós precisamos também das cestas básicas para suprir a necessidade das famílias da nossa igreja. E nós agradecemos desde já, porque sabemos que os irmãos são fiéis naquilo que se propuseram em seus corações. E a nossa oração por vocês é que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um. E eu peço que continue orando por nós, para que nós possamos continuar com esse projeto. E também, meus irmãos, uma experiência que nós temos tido nesse projeto. Quando volta a entrega, foi suprida a necessidade física daquelas pessoas. Cada um deles tem uma experiência para contar. Então muitos dizem, eles não querem mais folheto, eles querem Bíblia. Outros dizem, eles não querem mais só o Novo Testamento, eles querem a Bíblia completa. Outro dia, uma disse assim, eu entreguei o alimento, ele pegou a marmita numa mão e com a outra mão ele segurou a Bíblia e levantou e disse, agora eu tenho a minha espada. Muitas dessas pessoas querem sair das ruas,
Muitas dessas pessoas querem ir para a casa de recuperação. Muitas pessoas não têm para onde ir. Então, meus irmãos, que a gente possa estar orando, porque Deus está transformando essas vidas. E até agora a gente precisa achar um jeito de onde elas serão recolocadas, onde elas serão reintegradas na sociedade. Então, que a gente esteja orando por isso, que Deus esteja nos mostrando um caminho. E que Deus abençoe a cada um de vocês pela graça que Deus tem dado a cada um, pelo privilégio que tem de poder contribuir. Bom dia, irmãos! Nós estamos nos preparando para o nosso culto e eu vim lembrar os irmãos de tirar aquela foto bacana para montar o nosso mosaico no final do dia. Por favor, envie as suas fotos para o Álvaro ou para o pastor Tiago até às 4 da tarde. Muito obrigada e um bom culto! Nosso culto já vai começar e eu te convido a preparar a tua mente, o teu coração para cultuar o Deus vivo, lembrando que esse culto ele está sendo gravado apenas com a equipe técnica, segundo as orientações de nossas autoridades locais. No final da mensagem nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Então já deixe preparados os elementos da ceia para participar conosco. Um bom culto a todos. Bom dia a todos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Vamos cantar?
Senhor, nós te damos graças, Deus, por todos os benefícios que tem feito. Deus, nós te louvamos, Pai, por ser um Deus tão bondoso, um Deus tão maravilhoso e tão poderoso, Deus. Bendito seja o teu nome, Deus, em nossas vidas. Nos abençoe nessa manhã, Senhor Jesus. Abençoe essa reunião, Deus, e cada família, Deus, que está em seu lar, cultuando ao teu nome e bendizendo ao teu nome, Pai. Que nós possamos, Deus, elevar o teu nome, Pai, e a Ele render glórias, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Hoje nós teremos a participação do irmão Natan, que vai nos falar sobre o continente americano, ainda referente à atividade que nós realizamos na igreja, sobre missões. E com isso nós encerramos o período de campanha de missões mundiais 2020. Apesar de estarmos encerrando oficialmente, vamos nos lembrar que não devemos encerrar, não devemos parar por aqui, principalmente com os 4 pontos importantes que nós salientamos durante os cultos presenciais na nossa igreja, que são mobilizar, ir, orar e ofertar. Então, os irmãos não esqueçam da importância da nossa participação em missões mundiais, porque os nossos missionários, eles continuam trabalhando durante todo o ano. Então, vamos sempre orar, na medida do possível, vamos ofertar, ainda estamos recebendo ofertas para missões mundiais ao longo dessa próxima semana. E não esqueçam, vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus e que seja conhecida por todos a nossa amabilidade. Olá, Igreja Batista Central, eu sou Natan e eu sou um dos que ficaram responsáveis por interceder por algum continente quando foi feita a dinâmica de separarmos por cinco pessoas para estarem orando pelos continentes. E o continente que eu pude estar orando naquele período foi América, todo o continente americano. Então, eu não só pude estar intercedendo, mas eu compartilhei aqui com a base onde qual eu trabalho, a base da Jocum Gaúcha aqui em Porto Alegre, e nós, durante toda aquela semana, nós tivemos cada um orando por um país específico. Nós pedimos a Deus que nos desse palavras para estarmos intercedendo pelos países, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive de missões dentro desse continente americano, que foi aqui no Uruguai. Eu agora em novembro, outubro e novembro, durante o meu período prático da ETED, eu fiz uma viagem para o Uruguai e ficamos um mês lá. Ficamos em Rivera e em Paysandú, lá na fronteira com a Argentina. E foi um tempo muito legal, assim, foi a primeira vez que eu saio do Brasil para fazer missões. E ali eu pude ver que a secularização, o humanismo, que é quando as pessoas já não ligam mais para a questão religiosa, para a questão de Deus, elas querem e pensam que as coisas têm que ser conquistadas com a força do braço, com a meritocracia de você estudar, de trabalhar, e você vai conseguir, e Deus acaba sendo esquecido. O Uruguai é um dos países que tem sofrido muito ataques em relação à família, em relação às crianças. Lá já é liberado o consumo da maconha, entre o aborto, outras coisas mais. Mas graças a Deus, durante aquele período que nós estivemos ali, houve eleição, então foi trocado um pouco o governo. A nossa oração é para que Deus possa continuar se revelando e levantando missionários para estarem indo e pregando o Evangelho e plantando o reino de Deus no continente americano e em todos os continentes. Beleza? Foi um prazer poder participar aí com vocês aí dessa dinâmica, e vamos juntos compartilhar do Evangelho.
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os meus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar, pois se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar, pois se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Fomos convidados a falar sobre família, e parte da nossa história a Vera vai lhes contar. Nós casamos em setembro de 1982, cheios de planos e sonhos românticos. Em plena lua de mel, em Bariloche, neve caindo, estava eu me contorcendo de cólicas. Meu ciclo havia adiantado. Pequena frustração, mas vida que segue. Mal sabíamos nós que minha ovulação estava desregulada, alterando o período fértil, e assim, ainda em meio aos passeios, engravidei. Em novembro, porém, junto com o exame que comprovaram que houve gravidez, soubemos que não havia mais vida em meu útero e tive que fazer um procedimento. Éramos jovens e não nos assustávamos facilmente.
Porém, logo adiante, no final do ano de 82, passei a sentir fortes dores abdominais, quase insuportáveis. E após procurar ajuda médica em 3 cidades diferentes, finalmente fui diagnosticada com cálculo renal. Em 4 meses de casados, já havíamos passado por várias provações. Nesse tempo, morávamos na Bahia, na cidade de Ituberá, e estávamos muito longe da família, só tínhamos um ao outro, e Deus. Pois é, às vezes os sonhos de família têm histórias que não seguem um roteiro tão simples. O apóstolo Paulo ensina a igreja, na carta aos Gálatas, acerca de levar as cargas uns dos outros. Ora, quando falamos sobre família, é muito comum frases de efeito: família é o nosso porto seguro. Mas às vezes, para chegar no porto seguro, nós temos que conseguir sobreviver às tempestades. Família é local de aprendizado. Mas para aprender, é preciso aprender a botar de lado o orgulho, e a gente vem de casa com muito disso. E ser humilde o suficiente para aprender, agradecer e sempre lembrar que Deus atua na nossa vida em todo o tempo. E o meio mais frequente que Ele mexe conosco é estando em família, é através da nossa família. Por isso lá em Gálatas 6:2, que se aplica também à família, o apóstolo Paulo reforça: levai as cargas uns dos outros. Levar as cargas uns dos outros, cumprir a lei de Cristo, como está em Gálatas, é desenvolver e fortalecer a família. Deus abençoe a todos. O mês de maio é o mês da família, por isso no dia de hoje eu vou dar uma pausa na série de mensagens que eu estou desenvolvendo para trazer uma palavra especial para a sua família. A minha oração é que o bom Deus, através da sua palavra, possa ensiná-lo, corrigi-lo, repreendê-lo, instruí-lo, que o bom Deus possa trazer, através dessa mensagem, esperança para a sua família. Então, o tema da mensagem dessa manhã é: lute por sua família. Lute por sua família. E para esse tema, eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. No momento que você achar o texto bíblico, você mantenha a sua Bíblia aberta. Eu não estarei fazendo a leitura do texto completo, você pode fazer após o culto, a fim de remir o tempo, mas durante a mensagem eu estarei mencionando versículos desse capítulo. Então o título da mensagem é: lute por sua família. Não desista de sua família. Lute pelo teu casamento, lute pelos teus filhos. O contexto desse capítulo é o seguinte: Saul continua perseguindo Davi. Davi, então, ele foge com um bando de homens guerreiros e ele vai procurar refúgio na terra dos filisteus. Chegando lá, ele cai na graça do rei filisteu. O rei filisteu concede uma cidade para Davi, chamada Ziclag. Então Davi, ele vai com a sua família, com os seus guerreiros até essa cidade, passa a morar ali, viver ali, e certo dia, Davi ouve uma notícia: os filisteus estão se preparando para guerrear contra o povo de Israel. Os filisteus estão se armando para guerrear contra o teu povo, Davi. Naquele momento, Davi, ele reúne os seus homens de guerra, sai da cidade de Ziclag, caminha cerca de 40 quilômetros até Gate, e ao chegar na cidade de Gate, ele vai até o rei filisteu, oferecendo a sua ajuda, o seu apoio, e de bom grado o rei filisteu aceita a ajuda de Davi. Não demora muito, os príncipes filisteus,
eles se reúnem e começam a conversar sobre essa união, sobre esse pacto, e chegam à seguinte conclusão: não é viável essa união acontecer. Por quê? Porque Davi, ele era leal ao Deus de Israel. Eles entenderam que no meio da batalha, possivelmente, Davi se voltaria contra eles. Então eles convenceram o rei filisteu a dispensar Davi e os seus homens, e foi isso que aconteceu. Davi, ele volta para a sua cidade de Ziclag, e quando ele chega próximo de Ziclag, ele tem uma triste surpresa. A sua cidade estava em chamas. A sua cidade estava pegando fogo. A sua cidade foi saqueada. Davi começa a chorar copiosamente. Os homens de guerra que acompanhavam Davi começaram a acusar Davi de ser ele o culpado de toda a situação. Mas Davi decide lutar por sua cidade e por sua família. O desfecho dessa história nós vamos ver na conclusão dessa mensagem. Então, olhando para esse texto, eu aprendo olhando para o texto, eu consigo perceber 3 áreas que os inimigos de Davi atingiram a sua família. 3 áreas que os inimigos de Davi conseguiram atingir a sua família. E a primeira área foi a área financeira. Atente para o que diz o versículo 16. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. O texto aqui está dizendo que os amalequitas, ou melhor, os inimigos de Davi, estavam festejando a conquista de ouro, prata, que eles haviam conquistado, ou melhor, roubado de Ziclag. Eles só conseguiram essa façanha porque aquela cidade, ela estava desprotegida. Davi, quando decide ir até o rei filisteu, ele leva com ele todos os homens guerreiros e deixa na cidade apenas os velhos, as mulheres e as crianças. Uma cidade desprotegida, ela é alvo fácil à ação do inimigo. Satanás, o inimigo número 1 das famílias, tem atacado constantemente nossas famílias. E muitas vezes ele ataca através dessa área, através da área financeira. Ele aproveita a fragilidade do casal na administração dos recursos para roubar, matar e destruir, dizimar uma família inteira. Logo quando Joyce e eu nos casamos, nós lemos um livro muito conhecido chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do autor Gustavo Cerbasi. Confesso aqui que ou eu não entendi o conteúdo do livro, ou eu não soube aplicar, porque até hoje eu não enriqueci. Brincadeiras à parte, naquela época eu fiz alguns recortes, e um desses recortes vai ser útil para esse ponto que eu acabei de mencionar. Diz assim Gustavo Cerbasi: uma das maiores causas de brigas entre os casais são as dificuldades financeiras. Se falta dinheiro para pagar as contas, a culpa recai sobre o parceiro esbanjador, que não quer nem saber se tem saldo no banco na hora de fazer uma compra. Se sobra dinheiro no fim do mês, em vez de comemorar, o casal pode se desentender sobre como investir ou gastar aquela quantia. De acordo com Gustavo Cerbasi, a raiz do problema está na falta de conversa sobre
dinheiro, em geral, só fala sobre o assunto quando a bomba já estourou. Ou melhor, em geral, só se fala sobre o assunto quando a bomba já estourou. E por não discutir a questão a dois, a maioria acaba deixando de fazer um orçamento realista, de guardar dinheiro para atingir suas metas e de se planejar para manter um bom padrão de vida no futuro. No ano passado, Joyce e eu, nós sentamos para avaliar a saúde financeira de nossa família. Nós identificamos que nós estávamos com um problema. Eu tenho uma certa noção de administração, mas não sei dizer não. Joyce tem uma noção de administração financeira um pouco menor do que a minha, mas ela sabe dizer não. Então nós entendemos ali que o problema era eu. Eu estava gastando meu dinheiro com outras pessoas por não saber dizer não. Qual foi a solução do problema? Joyce, ela assumiu a planilha financeira de nossa casa, porque ela sabe dizer não. Como está a área financeira de sua família? Como está a saúde financeira de sua família? A segunda área que os inimigos de Davi atingiram sua família foi o seu casamento. Atente para o que diz o versículo 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres haviam sido levadas como prisioneiras. Esse versículo nos mostra que, ao encontrar a cidade desprotegida, os inimigos de Davi levaram as suas esposas e também as esposas de seus soldados. O cenário aqui é de casamentos abalados, casamentos destruídos, casamentos que foram rompidos por um descuido. O descuido de Davi atingiu o seu casamento, e não só o seu casamento, como também o casamento das pessoas que estavam ao seu redor. Certa vez, alguém disse o seguinte: um homem competente não é aquele que conquista muitas mulheres durante a sua vida, mas aquele que assume o compromisso com uma e mantém fielmente até o fim, e vice-versa. Uma mulher competente não é aquela que conquista muitos homens durante a sua vida, mas aquela que assume um compromisso com um homem e mantém esse compromisso até o fim da sua vida. A pergunta que eu te faço é: como está o seu casamento? Você tem cuidado do seu cônjuge? Quanto tempo do seu dia você dedica à pessoa amada? Você dedica ao seu esposo? Você dedica à sua esposa? Quando você fala com seu cônjuge, que tipo de palavras saem da sua boca? Palavras amargas como fel ou doces como mel? Faz quanto tempo que você não toca mais no seu cônjuge carinhosamente? Faz quanto tempo que você não faz um carinho no cabelo do seu cônjuge, no rosto do seu cônjuge? Faz quanto tempo que você não dá mais a sua mão para a sua amada? Você não dá mais a sua mão para o seu amado? Faz quanto tempo que você não presenteia mais o seu cônjuge? Lembro-me que no início do meu namoro com Joyce, eu gostava muito de presenteá-la. Então eu dava ursos de pelúcia, eu dava buquês de flor, mas logo após o casamento, os presentes cessaram. Passei a dar presente apenas no aniversário de Joyce, Natal e Páscoa. Durante essa semana, enquanto eu estava meditando nessa palavra, Deus falou muito ao meu coração. Como eu fui tolo durante esses 11, 12 anos de casamento. Durante esse tempo,
eu só dei presente para Joyce nessas datas comemorativas. Mas ao mesmo tempo que eu estava pensando e me chamando de tolo, brotou no meu coração um sentimento de raiva. Por quê? Porque toda vez que eu dei um buquê de flor para Joyce, na verdade ela não cuidou. E ali então eu comecei a alimentar no meu coração desculpas. É por isso que eu não dou mais presente para Joyce. E Deus falou ao meu coração: mas é de flores que Joyce gosta. São as flores que alegram o coração de Joyce. Eu comecei a pensar sobre o gosto da Joyce. Eu comecei a pensar sobre as falas da Joyce e eu identifiquei algo. Que Joyce ama utensílios para decoração de casa. Ou melhor, ela ama utensílios para decorar a mesa. Joyce gosta muito de receber visitas. E quando ela recebe visitas, ela gosta de servir uma bela refeição e ela gosta de decorar a mesa. E ali então eu comecei a pensar sobre isso e disse: é disso que Joyce gosta. Fui para a internet e não foi um bom negócio. Os utensílios para decoração são muito, muito, muito caros. Mas eu entendi que eu preciso presentear mais a minha esposa com aquilo que ela realmente gosta. Como está o seu casamento? Tempo de qualidade, palavras de afirmação, toque físico, atos de serviço, presentes. O que você tem feito para manter a chama do seu casamento acesa? O que você tem feito para manter o seu casamento vivo? 3 áreas que os inimigos de Davi atingiram a sua família. A primeira área foi a área financeira, a segunda área foi o seu casamento, a terceira área foram os seus filhos. Atente para o que diz o mesmo versículo 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Ontem eu comecei um estudo de um livro com os pais aqui da igreja chamado Pais Fracos, Deus Forte. As autoras são Elise e Jéssica Thompson. E a pergunta base desse livro é a seguinte: você é uma mãe cristã? Você é um pai cristão? Mas sua forma de criar filhos é cristã? Você é uma mãe, um pai cristão, mas a sua forma de criar filhos, ela é cristã? Elise e Jéssica Thompson vão dizer o seguinte nesse livro: uma criança ela precisa de segurança, limites, amor e encorajamento. Os filhos não precisam apenas de roupas, remédios, teto, educação, mas também de afeto, amor e disciplina. Só pode disciplinar quem tem domínio próprio. Que direito tem um pai de disciplinar o seu filho se ele mesmo está precisando ser disciplinado? Disciplina é fazer discípulos. Que tipo de discípulos você, pai, mãe, tem feito? Os responsáveis pela educação cristã dos filhos não é a escola, não é a igreja, não são os avós, mas os próprios pais. Criar filhos para a glória de Deus é ensiná-los a se submeter e obedecer a Jesus. Jesus. Então o nosso principal papel como pais
é conduzir os nossos filhos a Jesus. Nós falhamos como pais quando nós não conduzimos os nossos filhos a Jesus. Uma coisa é conduzir o meu filho, a minha filha a Jesus. Outra coisa é a decisão que um dia eles vão tomar, se eles vão querer ou não seguir Jesus, e essa decisão não pertence a nós. Essa decisão é pessoal deles, mas o meu papel, o teu papel é conduzir os nossos filhos aos pés de Jesus. Esse é o papel de um pai cristão, esse é o papel de uma mãe cristã. Você tem cumprido o seu papel de pai cristão? Você tem cumprido o seu papel de mãe cristã? Paulo, em Efésios capítulo 6, ele vai nos dar aqui alguns conselhos e também nos mostrar como nós deixamos os nossos filhos desprotegidos. Você já parou para pensar sobre isso? Quando que eu, pai, quando que eu, mãe, deixo o meu filho desprotegido, suscetível a ataques dos inimigos? Paulo vai dizer que nós deixamos os nossos filhos desprotegidos quando praticamos o excesso de autoridade ou praticamos o excesso de ausência. Tanto um extremo quanto o outro são prejudiciais na criação de um filho. Paulo vai dizer que nós deixamos os nossos filhos desprotegidos quando praticamos o excesso de proteção, quando colocamos os nossos filhos dentro de uma bolha e os nossos filhos respiram apenas através de nós. O dia que o pai ou uma mãe de uma criança como essa morrer, o filho está morto, por quê? Porque respirava através dos pais. Quantos filhos hoje estão dentro de uma bolha? Quantos filhos hoje não sabem o que fazer, como se virar? Como lutar nesse mundo mal, porque um dia eles foram colocados dentro de uma bolha pelos próprios pais, a bolha da proteção. Paulo, ele vai dizer que nós deixamos os nossos filhos desprotegidos quando praticamos o favoritismo dentro de casa, quando escolhemos um filho em detrimento do outro. A Bíblia, ela relata alguns casos de favoritismo, e um dos mais conhecidos é o caso de Isaac. Isaac amava mais o seu filho Esaú e a sua esposa amava mais o seu filho Jacó. Como deixamos os nossos filhos desprotegidos, Paulo vai dizer, quando o diálogo não existe, ou quando existe, é através de palavras ásperas e agressões. Muitos pais não conversam com seus filhos, e quando conversam é através de palavras ásperas e agressões. Quando teu filho chega perto de você, que tipo de palavras você tem usado para os teus filhos, ou para o teu filho? Deixamos nossos filhos desprotegidos quando nós não anunciamos o Evangelho. Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e estão separados de Deus. O meu papel como pai, o teu papel como pai, o nosso papel como pais é apresentar aos nossos filhos Jesus Cristo de Nazaré. A decisão é deles, mas nós precisamos cumprir essa missão. Olhando para as 3 áreas atingidas pelos inimigos de Davi, eu posso destacar aqui algumas considerações, mais precisamente 2 considerações. E a primeira consideração é essa: o inimigo, quando ele ataca de uma forma avassaladora. O versículo 3 vai dizer assim: ao chegarem a Ziclag,
Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. O inimigo, ele não brinca em seus ataques. O texto está dizendo aqui que a cidade estava em chamas. O texto está dizendo aqui que as pessoas que Davi amava foram levadas como prisioneiras. A Bíblia vai dizer que Satanás, o inimigo número 1 das famílias, ele não brinca em seus ataques. Quando ele ataca de forma avassaladora. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir com a tua família, ele quer destruir com o teu casamento, ele quer manter os membros da tua família cativos, em cativeiro. A segunda consideração que eu gostaria de fazer aqui é que o ataque do inimigo gera dor e sofrimento. Atente para o que diz o versículo 4. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Quando Davi enxergou a sua cidade em chamas, quando Davi viu que os seus bens foram saqueados, quando Davi viu a sua família nas mãos do inimigo, ele chorou, ele sofreu. Sempre quando um casal se separa, se divorcia, alguém fica sofrendo. Um dos cônjuges sofre. Sempre que um casal resolve se divorciar, se separar, os filhos acabam sofrendo. Sempre quando um filho decide sair de casa e se entregar aos prazeres desse mundo, quem sofre são os pais. Olhando para as áreas atacadas pelo inimigo e para as consequências deste ataque, eu consigo aprender uma grande verdade. Aquele que luta por sua família alcança a vitória. Aquele que luta por sua família alcança vitória. Como vencer a luta pela família? Em primeiro lugar, chore por ela. O versículo 4 vai dizer assim: então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Davi, ele chorou por sua família. O choro, ele representa indignação. Davi, ele não estava aceitando o que estava vendo. Ele não estava aceitando o que estava acontecendo. Davi chorou diante de Deus. Como está a tua família? Você tem chorado por sua família? Ou você tem aceitado a situação com passividade? O sacerdote ali teve uma experiência parecida. Deus olha para o sacerdote ali e disse: sacerdote ali, os teus filhos estão andando em um caminho de morte. Ou você prega arrependimento para os teus filhos, ou os teus filhos vão morrer. O sacerdote ali não derramou uma lágrima diante de Deus pelos seus filhos. O sacerdote ali não fez nada para mudar a situação dos seus filhos. O sacerdote ali não se indignou. O sacerdote ali amargou a morte de seus filhos. Como está o teu casamento? Talvez o seu casamento esteja indo pelo ralo e você ainda não derramou uma lágrima diante de Deus pelo seu casamento. Chore diante de Deus. Se você não consegue chorar, peça a Deus por isso. Deus, me ajuda a chorar pela miséria que o meu casamento está vivendo. Se você já chorou todas as lágrimas possíveis e impossíveis, hoje peça a Deus. Deus, eu quero voltar a chorar pela miséria do meu casamento. Como está? Ou melhor, como estão os teus filhos?
Talvez o seu filho esteja afastado dos caminhos do Senhor. Não aceite essa situação. Chore pelo seu filho. Clame a Deus pelo seu filho. Peça a Deus por lágrimas. Eu quero chorar pelos meus filhos. Eu quero chorar pelos meus filhos. Como vencer a luta pela família? Em primeiro lugar, chore diante de Deus por ela. Em segundo lugar, busque em Deus uma resposta. Busque em Deus uma resposta para o seu casamento. Busque em Deus uma resposta para a sua família. Busque em Deus. O versículo 7 e o versículo 8 vão dizer assim: Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me os colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O mundo estava desabando sobre a cabeça de Davi. Ele estava sofrendo por ter a sua cidade incendiada. Ele estava sofrendo por ter os seus bens saqueados. Ele estava sofrendo por perder a sua família. Ele estava sofrendo por ser acusado pelos seus homens de guerra como o grande culpado de tudo aquilo. Mas Davi não deixou de consultar o Senhor. Davi não colocou a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo em Deus. Davi, ele buscou ao Senhor. Em quem você tem buscado a solução para a crise da sua família? No divórcio. O divórcio é a solução para a tua família. Num relacionamento extraconjugal. O relacionamento extraconjugal é a solução para a tua família. Seja honesto com essa resposta. Em quem você tem buscado a resposta para a tua família? No destino? O destino vai resolver tudo isso. Busque em Deus. Nós vimos aqui, há 2 domingos atrás, que o primeiro milagre do Deus Emanuel, o primeiro milagre de Jesus no seu ministério terreno, foi em um casamento. Faltou vinho naquele casamento, faltou alegria naquele casamento. E quem é que restaurou o vinho? Quem é que restaurou a alegria naquele casamento? Foi Jesus. Busque em Jesus a resposta para a tua família. Busque em Jesus uma resposta para o seu casamento. Família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Família nasceu no coração de Deus. Como vencer a luta pela tua família? Em primeiro lugar, chore diante de Deus por ela. Em segundo lugar, busque a orientação do Senhor. Em terceiro e último lugar, acredite na orientação do bom Deus. Acredite na palavra do bom Deus. Acredite naquilo que o Senhor está falando com você nesse momento. Naquilo que você deve fazer. O versículo 8 ao versículo 10 vão dizer assim: E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram ali, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Por mais que Davi não soubesse quem era o seu inimigo de fato,
Por mais que Davi não soubesse para onde esse inimigo desconhecido havia ido, Davi, ele confiou na palavra de Deus. Davi, ele se colocou de pé. Davi, ele começou a perseguir os seus inimigos. E de uma forma milagrosa, Davi encontrou aqueles que saquearam a sua cidade e a sua família. Com um número muito menor de guerreiros, Davi, ele venceu a guerra. Davi, ele venceu a guerra. Ele obedeceu a palavra de Deus, mesmo sem visualizar de forma palpável aquilo que o Senhor estava falando. Ele obedeceu. Quando Deus te der uma orientação, obedeça. Obedeça. A orientação de hoje é essa: não jogue a toalha, permaneça no ringue, continue lutando por sua família, porque família é projeto de Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: tome de volta tudo que o inimigo te roubou. Não deixe nada nas mãos do inimigo. O versículo 17 ao versículo 20 vão dizer assim: Davi os atacou no dia seguinte. Desde o amanhecer até a tarde, nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi, ele recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. O texto está dizendo aqui que Davi resgatou tudo, não deixou nada nas mãos do inimigo. Ao vencer a crise familiar, pegue tudo de volta. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Não deixe mais a área financeira desprotegida. Não deixe mais o seu casamento desprotegido. Dê atenção para o seu cônjuge. Não deixe mais os teus filhos desprotegidos. Lute por sua família. Não jogue a toalha. Família é projeto de Deus. Como está a tua família? Eu quero orar por você que decidiu jogar a toalha. Eu quero orar por você que está enfrentando uma crise financeira na sua família e decidiu jogar a toalha. Eu quero orar por você que está enfrentando uma crise no seu casamento e decidiu jogar a toalha. Lute por sua família. Eu quero orar por você que está enfrentando uma crise com os teus filhos e decidiu jogar a toalha, desistiu de conduzir os teus filhos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Continue lutando por tua família. Não desista, não desista, porque aquele que luta pela família alcança vitória. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua boa palavra, pelos teus bons conselhos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que deixamos a nossa família desprotegida, Deus. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que deixamos a área financeira da nossa família desprotegida. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que deixamos essa área entrar em desequilíbrio e acabar refletindo na nossa família de forma negativa, Deus. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que lidamos mal com dinheiro. Perdoa-nos, Deus, pelas vezes que não cuidamos do nosso casamento, daquele casamento que um dia nós assumimos um compromisso diante do Senhor e das pessoas, que nós o manteríamos até o fim. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que não protegemos os nossos filhos, não cuidamos dos nossos filhos, não cumprimos a nossa missão, que é conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor.
Perdoa-nos, Pai, pelas vezes ou que exercemos a autoridade ao extremo ou que nos ausentamos de exercer a nossa autoridade. Tem misericórdia de nossas vidas. Perdoa-nos, Pai. Se existe aqui alguma família que está se desfazendo, se dissolvendo, que está ferida por causa dos ataques do inimigo, que no dia de hoje o Senhor possa estar abraçando essa família, trazendo esperança a eles, como um dia o Senhor trouxe esperança naquele casamento em Caná da Galileia, que o Senhor possa trazer alegria para essa família. Pai, que se existe alguém aqui que está enfrentando um problema no casamento, com os filhos, familiar, que essa pessoa possa chorar diante do Senhor, que essa pessoa possa buscar o Senhor, que essa pessoa possa acreditar na Tua palavra, Deus, e colocar em prática os Teus bons ensinamentos. Pai, que possamos lutar pela nossa família, em nome de Jesus, amém e amém. Se você não consegue mais chorar por sua família, eu te convido a fazer aquela oração do Salmo 126, versículo 5. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. A ceia do Senhor é um símbolo, e esse símbolo ele nos lembra a morte de Jesus. Esse símbolo ele nos lembra a vitória de Jesus sobre o sepulcro. Esse símbolo nos lembra que Jesus subiu aos céus, mas não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o seu Santo Espírito. A missão da igreja é continuar o trabalho que Jesus continuou aqui na terra, que é de levar o reino de Deus avante. A ceia do Senhor é um símbolo que nos lembra da nossa missão.
Philip Yancey disse certa vez que a igreja é sobrenatural porque ela atrai pessoas que jamais conviveriam juntas em torno de uma única causa, chamada Jesus Cristo de Nazaré. O que nos une ao redor dessa mesa, o que nos une nesse momento tão especial que é a ceia do Senhor, o memorial, se chama Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 vai dizer: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Quem pode participar desse momento? Todo aquele que é discípulo do Senhor Jesus, todo aquele que assumiu um compromisso com o Senhor Jesus Cristo em seu coração e publicamente externou através do batismo. Eu convido você, discípulo do Senhor Jesus, a examinar o seu coração, a sua mente nesse momento. Logo após você fazer uma oração, examinando o seu coração, eu te convido a cear conosco. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 vai dizer assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos todos do cálice. Te convido, ao som do piano, a externar a tua gratidão ao Senhor por esse momento, por esse memorial e por tudo aquilo que Ele fez na tua vida e na vida da tua família. Você pode externar a sua gratidão via redes sociais. Compartilhe conosco o teu agradecimento. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pelas músicas, pelas orações, pelos testemunhos, pela palavra que foi ministrada. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu de refletirmos sobre esse tema chamado família. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos vocês. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos e uma excelente semana para você e para a sua família. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos